Pessoal, dando continuidade aí então à nossa fala aí sobre árvores e suas representações. Primeira parte do vídeo a gente fez a gente definiu algumas terminologias de árvore, colocamos alguns resultados, né? E a segunda parte aí, segundo vídeo dessa sessão, a gente vai apresentar formas de percorrer a árvore. A gente vai apresentar três formas básicas, né? Chamado pré-ordem, ordem simétrica e pós-ordem. Claro que existem outras, mas a gente vai apresentar essas três aí, três algoritmos para percorrer a árvore. Vamos ver um por um aí como é que funcionam esses algoritmos. Os três algoritmos vão ser recursivos. A árvore ela é uma estrutura inerentemente recursiva. Por quê? Vamos olhar para a árvore primeiro. A árvore eu tenho uma raiz, se eu olhar só para a raiz, eu tenho uma raiz e dois filhos. A partir de um filho qualquer, por exemplo, a partir do filho de A, o filho C, filho à direita, filho direito de A, que é o nó C, eu tenho aqui uma árvore. Então eu tenho raiz e dois filhos. O filho à esquerda de C, eu tenho uma árvore. A raiz F e dois filhos. O H é uma árvore onde eu só tenho uma raiz. Eu posso considerar uma árvore. Então, os algoritmos de árvore, eles são recursivos porque a árvore ela é uma estrutura inerentemente recursiva. Então, é bem natural isso aí. Os três vão ser recursivos e vamos lá ver, eu fiz um teste de mesa para a gente tentar entender aí essa pilha de execução do algoritmo. Vamos ver o pré-ordem, como é que funciona. Então, o pré-ordem, você vai passar para o algoritmo a raiz, né, passar a árvore T, onde ele começa sempre pela raiz. Eu vou escrever R, que é a raiz, e vou percorrer os filhos de R, vou percorrer as subárvores conectadas à raiz, né, chamando o mesmo algoritmo pré-ordem para cada subárvore dessa. Então, para ilustrar aqui a primeira chamada, eu tenho a primeira chamada o A. Então, eu vou escrever o A, vou chamar o mesmo algoritmo para subárvores filhas de A, que seria a partir do nó B e a partir do nó C. A chamada do código, como é que vai ficar? Eu tenho o teste de mesa, né? A chamada do código vai ficar da seguinte maneira. Então, vou começar chamando pré-ordem de A. Então, eu escrevo A e vou chamar pré-ordem de B e pré-ordem de C. Quando eu chamar o pré-ordem de B, a chamada do pré-ordem de C vai ficar na pilha de execução esperando ser chamado enquanto eu estou resolvendo essa linha aqui, o pré-ordem de B. Né? Vou ficar aguardando resolver o pré-ordem de B para poder chamar o pré-ordem de C. Então eu vou escrever, vou imprimir o A e vou chamar o pré-ordem de B. O pré-ordem de B vai escrever a raiz, que é o B, o nó B, e vou chamar pré-ordem de D e de E. Então, chamo pré-ordem de D e pré-ordem de D, eu não tenho filhos de D, então só vou escrever o nó D, certo? E aí eu concluo essa linha, que foi a chamada do pré-ordem de D, e passo para a próxima, que é o pré-ordem de E. Ele vai chamar o E. Observe que ainda estou resolvendo o pré-ordem de B. Vou chamar aqui o pré-ordem de B, de E, e ele vai executar aqui o pré-ordem de E e só vai escrever o nó E porque o E não tem filhos. Então, concluo o pré-ordem de E, volta na pilha de execução, conclui o pré-ordem de B, e aí ele continua aqui no pré-ordem de A, a próxima linha a ser executada é o pré-ordem de C. Botei aqui no final, pré-ordem de C, ele vai fazer o quê? Escrever C e vai chamar o pré-ordem de F e de G nessa sequência. Então, estou aqui, até aqui eu só escrevi C. Continuando, repetir o pré-ordem de C,
né, que é a chamada do pré-ordem de C, para vocês verem melhor. Então, eu escrevi C e estou chamando o pré-ordem de F e o pré-ordem de G. Pré-ordem de F vai escrever F e vai chamar o pré-ordem de H e de I. Chamando o pré-ordem de H, eu só escrevo H, não tem mais nada a ser feito, concluí essa chamada e continuo aqui no pré-ordem de F. A próxima linha é o pré-ordem de I. Chamo o pré-ordem de I, escreve o I, conclui o código porque não tem mais nada, volta na pilha e aí conclui a chamada do F. Concluído a chamada do F, continuo aqui na chamada do C e passo para a próxima linha, que é o pré-ordem de G. Pré-ordem de G, chamo aqui o pré-ordem de G, escreve G, não tem mais nada, conclui aqui o G e aí finalmente eu concluo o pré-ordem de A, terminando o código aqui, ok? E aí é assim que funciona o algoritmo de pré-ordem. Para ilustrar a mecânica desse algoritmo, se eu tiver o desenho, como é que funcionaria? O conceito, a dica visual de funcionamento é a seguinte. A partir da raiz, imprime o nó e desce para a esquerda. Se não for possível, desce para a direita. Então, vamos lá. Eu passo a árvore, né? Então, imprime o A, que é a raiz, e desce para a esquerda. Aqui eu tenho uma nova subárvore. Então, imprime o B e desce para a esquerda. Aqui eu tenho uma nova subárvore. Imprime o D, desce para a esquerda. Não tem ninguém. Desce para a direita, não tem ninguém. Fecha aqui e volta. Eu já desci para a esquerda do B, agora eu desço para a direita. Imprime o E, volta. Já desci à esquerda de A, volto e desço agora à direita de A. Imprime o C, vai para a esquerda, o F para a esquerda, o H e não dá para descer para a esquerda nem para a direita, volta, já desci à esquerda de F, agora eu desço à direita. Imprime o I, volta, volta aqui, já desci à esquerda de C, agora eu vou descer à direita de C. Eu vou imprimir o G e aí conclui o algoritmo. Então essa aí é a mecânica visual por trás do algoritmo de pré-ordem. Ok? Próximo algoritmo é o ordem simétrica. Eu dei uma simplificada aqui na chamada para o texto ficar um pouquinho menor. Não acabei de escrever ordem simétrica, coloquei só ordem si aqui embaixo, tá? Então vamos lá, mesma árvore, como ficaria a ordem simétrica? O ordem simétrica faz o seguinte: antes de fazer qualquer coisa, eu vou chamar a primeira subárvore, que é da esquerda. Depois eu vou imprimir, depois eu vou chamar as outras subárvores à direita, que eu só tenho uma subárvore à direita, mas se tiver mais, ele vai chamar as outras à direita, né? Então eu vou ter aqui, vamos lá. Passa para o algoritmo o A chamada ordem simétrica a partir do A. Antes de fazer qualquer coisa, eu faço uma nova chamada para o filho à esquerda, que é o B. Então, faço nada e chamo o ordem simétrica para o B. Faço nada e chamo ordem simétrica de D. O D não tem filho à esquerda. Então, eu vou imprimir a raiz e vou olhar para a direita. Não tem ninguém à direita, eu só vou imprimir o D e vou subir. Volto aqui onde eu estava, que era a ordem simétrica de B. Já passei pela chamada do nó D. Vou imprimir a raiz da subárvore, nesse caso, que é o B. E vou chamar a subárvore direita, que é o E. Vem para a subárvore direita. Chama a ordem simétrica de E. Não tem nada à esquerda, imprime o E. Não tem nada à direita, não tem mais nada que fazer, conclui o algoritmo. E aí eu concluo a chamada do ordem simétrica de B. Uma vez que eu concluí essa chamada do ordem simétrica de B, volto para a pilha de execução, que é a ordem simétrica de A, concluí essa linha, agora eu vou imprimir o A, vou imprimir a raiz, que é o nó A.
Imprimir aqui depois do E, o nó A. Depois eu vou imprimir o ordem simétrica, vou chamar o ordem simétrica de C. Está aqui a chamada. Então, a partir do C, eu vou chamar o ordem simétrica de F, vou escrever a raiz, que é o C, e vou chamar o ordem simétrica de G. Vamos lá, continuar. Ordem simétrica de C, a chamada aqui do ordem simétrica de C. Então, eu vou chamar o ordem simétrica de F, que por sua vez vai chamar o ordem simétrica de H, que é o filho à esquerda de F. O H não tem filho à esquerda, então imprime a raiz, que é o H. Continua aqui pela ordem simétrica de F, passou pela chamada do filho à esquerda, imprime a raiz, chama o algoritmo para o filho à direita, que é o I. O I não tem filho à esquerda, então escreve raiz. Não tem filho à direita, conclui, volta para a pilha de execução e conclui a chamada do F. Conclui a chamada do F, volto para a chamada do C. Escrevo o nó C, né, que é a raiz dessa subárvore, e chamo a ordem simétrica do G. A chamada do ordem simétrica do G só vai escrever o G, porque não tem filhos. E aí eu concluo finalmente o ordem simétrica do C, concluindo a chamada inicial do ordem simétrica do A. Então a ordem de impressão nesse caso é D, B, E, A, H, F, I, C e G, certo? Parece meio estranho, mas se a gente olhar o mecanismo por trás, vai parecer bem curioso. Olha a dica visual de funcionamento. Se eu desenhar a árvore, a ordem de impressão é como se eu imprimisse os nós percorrendo da esquerda para a direita a árvore. Então, o nó mais à esquerda é o D, depois é o B, depois é o E, depois seria o A, o H, o F, C, I e G. Então, percorre a árvore da esquerda para a direita. O desenho, se for bem desenhado, né, com as divisões direitinho, vai dar exatamente, como se fosse curvas de nível aqui, ok? Essa é a ordem de impressão. Cada algoritmo desse tem um motivo. Né? Tem um motivo do pré-ordem, tem um motivo do ordem simétrica e um motivo do pós-ordem. O do ordem simétrica, quando a gente for estudar a árvore de busca binária, eu apresento o porquê uma das utilidades de percorrer a árvore desse jeito, certo? Então, continuando, a gente vai ver o pós-ordem. Pós-ordem. Então, o pós-ordem vai fazer o seguinte, ele vai chamar todas as subárvores penduradas na raiz e no final, quando ele percorrer todas as subárvores penduradas na raiz, ele vai escrever a raiz, certo? Então a raiz vai ser o último nó que vai ser impresso nesse caso. Já o pré-ordem, a raiz é o primeiro nó a ser impresso, né? Então vamos lá. Faço a chamada aqui do ordem simétrica a partir da raiz A. Então eu vou chamar o pós-ordem para os filhos de A, para o B e para o C, né? E quando eu terminar isso tudo, eu vou escrever a raiz, que é o A. Então primeiro eu vou chamar o pós-ordem de B. Pós-ordem de B vai chamar o D e o E. Vou chamar o pós-ordem de D, né? O D não tem filhos, então finalmente eu vou escrever alguma coisa. Eu vou escrever o D agora. Concluí essa linha, passo para o pós-ordem de E, faço a chamada, E não tem filhos, escreve E. Concluí, escrevo B, certo? Concluindo o código aqui do pós-ordem de B. Na chamada do pós-ordem de A, então eu ando uma linha e vou para o pós-ordem de C, certo? Chamando o pós-ordem dos filhos de C, que são F e G. O pós-ordem de C, então, chama F e G.
o pós-ordem de F vai chamar H e I. O pós-ordem de H, o H não tem filhos, então imprime o H. Pula a linha, anda uma linha aqui na chamada do F. O pós-ordem de I, o I não tem filhos, então escreve o I. Concluo aqui o pós-ordem de F escrevendo o F. Volto na pilha de execução do pós-ordem de C. Ando uma linha e chamo agora o algoritmo para o G. G não tem filhos, escreve G. Conclui, ando mais uma linha e finalmente eu vou escrever o C, concluindo o pós-ordem de C. Volto na pilha de execução e eu finalmente concluo o pós-ordem de A, né? Escrevendo a raiz da árvore, que é o A. Né? Então, eu vou escrever tudo antes de escrever a raiz. Essa é a ideia. Então, o mecanismo aqui, a dica visual de funcionamento, vai ser o seguinte: eu vou descer à esquerda até não poder mais. Vou descer para a direita até não poder mais também. E aí, finalmente, eu imprimo a raiz. Então, sai do A, desce à esquerda, desce à esquerda. Não dá mais para descer à esquerda, imprime a raiz, que é o D. Sobe, já desci à esquerda de B. Dá para descer à direita? Dá, então desce. Não dá para descer mais do E, então imprime o E. Sobe, ó, já desci para a esquerda do B, para a direita do B. Agora, finalmente, eu vou imprimir o B, certo? Sobe, já desci à esquerda do A, agora eu vou descer à direita do A. Então, à direita do A tem o C. E aí eu começo de novo. Vou descer à esquerda do C, depois à esquerda do F, e aí imprimo o H porque não dá mais para descer, nem para a direita, nem para a esquerda, e assim sucessivamente, certo? Essa é a ideia do pós-ordem. E a listinha mínima de exercício. Vimos 3 formas de percorrer a árvore: pré-ordem, ordem simétrica e pós-ordem, e aí que tem alguns exercícios para vocês praticarem aí. Então, até a próxima aí.